A grande pergunta do torcedor São Paulino, o que está acontecendo com o time? Será que parou de produzir? Será que está com má vontade? É eleição agora do clube que está chegando? São os reforços? Enfim, o que está acontecendo? A gente pode explicar isso com base nos números. É isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. Assim, o que eu fiz aqui? Eu fiz esse levantamento pegando os últimos 4 jogos do São Paulo que não ganhou, contando já com o jogo de ontem, São Lourenço, Bahia, Corinthians e Cuiabá. E eu peguei os últimos 3 jogos que o São Paulo ele teve muito volume de jogo e conseguiu ganhar, que foi as vitórias sobre Palmeiras e Santos. Palmeiras ambas no Morumbi e no Allianz Parque, e o Santos no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. E a gente chega a números muito interessantes, tá bom? E a gente só isso aqui já basta pra gente conseguir entender o que o clube tá fazendo. O clube eu digo dentro de campo, não a instituição. Contra o vamos começar pelas vitórias. As vitórias contra o Palmeiras no Morumbi pelo primeiro jogo da Copa do Brasil, o São Paulo ele teve 18 finalizações totais e 5 no gol. Beleza? Contra o Santos, o São Paulo teve 24 finalizações totais e 7 no gol. Conseguiu colocar 4. Contra o Palmeiras, fez um gol do Rafinha. E contra o Palmeiras no Allianz, que foi o jogo de volta que o São Paulo ganhou de virada, colocou 2-1, ele 8 finalizações totais e 4 no gol. Ou seja, somando todas as finalizações desses 3 jogos, o São Paulo teve 50. 50 finalizações totais e 5,3 finalizações de média no gol. É uma média alta. Significa que o São Paulo está acertando muito gol nesses jogos. Agora, pegando os últimos 4 jogos que o São Paulo não ganhou, São Lourenço, São Paulo teve 6 finalizações e 2 no gol. Bahia, o São Paulo teve 17 finalizações e 11 no gol. Corinthians, o São Paulo teve 15 finalizações e 2 no gol. Contra o Cuiabá, o São Paulo teve 12 finalizações e 3 no gol. A soma desses 4 jogos também dá 50 finalizações, só que precisou de um jogo a mais para conseguir chegar nesse número. E tirando o jogo contra o Bahia, que foi um jogo fora da curva, o São Paulo ele tem uma média de 2,3 finalizações no gol. Beleza? E por que eu tirei o jogo contra o Bahia aqui? Porque realmente, o jogo contra o Bahia era para o São Paulo ter feito gols e era para ter ganhado. Se a gente pegar como uma média total. Agora, tirando esse jogo, a gente pode ver o seguinte: o São Paulo está finalizando menos no gol. Por quê? Porque nos jogos da Vitórias, o São Paulo ele teve 5,3 finalizações de média no gol, como eu disse. E agora, nas derrotas 2,3, significa que o São Paulo está bem abaixo da média. Ele diminuiu mais que a metade das suas chances no gol para poder fazer. E isso lembrando, tirando o jogo contra o Bahia. O jogo contra o Bahia realmente foi um jogo do acaso, tá? Que o goleiro ele foi muito bem, o goleiro do Bahia ele teve a maior nota segundo o SofaScore. Mas o que a gente pode cravar é o seguinte: o São Paulo ele tá finalizando menos no gol. Ele tá tendo finalizações totais aceitável, tá bom? Ele tá tendo um volume de jogo grande, como sempre tem. O São Paulo sempre tem mais posse, sempre troca mais passes. Normalmente finaliza mais que seu adversário, normalmente. Porém, no gol ele tá finalizando bastante. E ele não está agora. E aí o que pode estar acontecendo? Uma falta de confiança dos atletas. Será que os atletas, quando estão chegando na cara do gol, estão ficando mais nervosos ou não? Mas os números estão aí para isso. Os números não é em questão de má vontade, não é em questão de ambiente conturbado, não é em questão de nada. A questão é que o São Paulo não está conseguindo finalizar no alvo. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque se o São Paulo ele precisa de uma quantidade razoável de finalizações no gol para fazer muitos, tudo bem que o jogo contra o Santos conseguiu jogar essa média para baixo, a média de finalizações no gol que precisa para poder marcar, porque a defesa do Santos é muito frágil, acabou sofrendo uma goleada. Mas a verdade é o seguinte: o São Paulo estava conseguindo produzir relativamente adequado às suas chances convertidas. E como ele não está conseguindo fazer isso agora, ele está enfrentando essa crise. E aí que eu vejo que os reforços eles serão muito proveitosos agora nesse momento. Por quê? Porque agora é para você colocar a responsabilidade de jogadores experientes. O Pato é um jogador experiente, mas ele não vem jogando, ele não vem tendo ritmo. Acho que o Dorival vai conseguir dar mais minutos para ele agora.
O Rames Rodrigues e o Lucas Moura chegando como titulares, chegam com experiência suficiente da Europa para conseguir botar o jogo debaixo do braço e falar, olha só, deixa a responsabilidade com a gente, conseguindo abastecer o Caleri, conseguindo dar mais oportunidades ali pro Luciano conseguir finalizar melhor. Então, assim, o negócio é que está faltando pro São Paulo ter um pouco mais de calma para poder finalizar no alvo. Finalizando no alvo, o São Paulo ele tem condições sim de voltar a vencer os seus jogos. Agora, se o problema fosse posse de bola, se o problema fosse queda nas finalizações totais, se o problema fosse número de roubadas, de passes errados, nada disso. Tudo isso está muito bem, está na média. O problema é como a gente já apontou aqui. Se o São Paulo ele não está finalizando dentro da casinha, não tem como fazer gol. Então, o problema está na falta de pontaria dos jogadores do São Paulo. Eu não sei se a equipe já viu isso, não sei se a comissão técnica já viu isso, mas eu tenho certeza que o Dorival já está trabalhando nesse tipo de questão. Então, para o São Paulino poder entender, é a falta de finalização no alvo. E aí a gente precisa questionar que tipo de treinamento está sendo feito, será que os jogadores estão ficando muito nervosos? Será que a pressão sobre eles está conseguindo crescer a ponto de eles estar vendo o gol muito pequeno, né, para conseguir acertar e não estão conseguindo acertar? Enfim, é uma questão de conversa, é uma questão de alinhamento, porque produção e reforços tem e a questão da confiança do time também. Então é só uma questão desse ajuste de certeza que o São Paulo voltará ao caminho das vitórias.